ao dia em que Herodes se apresentaram ao povo, Pedro dormia entre dois soldados preso com duas correntes. Sentinelas juntos à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Louvado seja Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 12, aprendemos a respeito daquilo que Deus, a promessa, o poder de Deus sobre a nossa vida. Sabemos que no capítulo número 12, no seu versículo de número 6, em diante é um cenário a qual Pedro ele está narrando para nós através de Lucas em Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai dizer que agora Pedro, o mesmo Pedro que andou com Jesus, o mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que escuta a voz de Jesus dizendo: Pedro, tu és pedra, apacenta a minha igreja. A Bíblia vai dizer que agora Pedro está dentro de uma prisão. E quando Pedro está dentro da prisão, há uma igreja que ora, há uma igreja que clama, há uma igreja que está buscando a presença de Deus para que Deus venha ter misericórdia de Pedro. Sabemos que no tempo em que Pedro ele foi preso, Herodes queria acabar com a igreja de Deus. Herodes queria exterminar a igreja de Deus. É por isso que tem muitos homens e mulheres de Deus que pegam esse texto para pregar a respeito da grande perseguição da igreja primitiva. A igreja que orava, a igreja que clamava, a igreja que, através da palavra de Jesus Cristo, libertava pessoas cativos e oprimidos, de certo que a igreja ia crescendo. Quanto mais acabava, batia, tentava matar os cristãos, assim como os demais discípulos morreram, outros a fio de espada, outros cortados no meio, outros eram lançados em covas, juntamente com os leões, outros eram lançados na arena, outros eram lançados em um tacho de azeite, assim como lançaram João. A Bíblia vai dizer que agora prenderam Pedro. Herodes, então, ele vai prender Pedro para que a igreja venha acabar, para que pudesse a igreja se findar. Ou seja, para acabar com a igreja, temos que acabar com o líder. Mas entenda comigo, não tem como acabar com a igreja se não for a permissão de Deus. Deus ele não vai permitir com que a igreja acabe. A igreja de Deus é nós, Juan, pastor Paulo, e assim vai. A Bíblia vai dizer que agora ele quer acabar com a igreja de Deus. O que me chama a atenção é que quando o pastor ele pega Pedro e bota dentro da prisão, Pedro vai descansar. Mas a igreja agora está fazendo uma contínua oração. E se Pedro está preso, Pedro precisa de uma libertação, Pedro precisa ser liberto. Então a oração, eu entendo que era essa: liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. A oração era incessante, a oração não cansava, o povo não cansava de orar, e a oração era sempre a mesma: liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Pedro precisa sair daquela prisão, a igreja precisa continuar a crescer. Liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. A Bíblia vai dizer que a oração agora atinge um nível espiritual, e quando aquela oração atinge um nível espiritual, Deus dá uma ordem ao anjo: desce lá, essa oração já está me incomodando, tanto liberta Pedro, e eu preciso libertar o meu servo. A Bíblia vai dizer que agora Pedro está dormindo, o anjo desce, toca em Pedro e fala: Pedro, se levanta.
coloca as tuas sandálias, pega a tua capa, coloca a tua capa e vamos sair daqui. A Bíblia vai dizer que agora ele está saindo, vai passar pelos primeiros sentinelas, vai passar pelo segundo sentinela. A Bíblia vai dizer que os portões vão se abrindo quando Pedro e o anjo estão passando. Mas quando Pedro chega do lado de fora, Pedro agora vai dizer: é bem verdade, é bem certo que o Senhor ele enviou o anjo para me livrar daquela prisão. A Bíblia vai dizer que então agora o anjo deixa Pedro sozinho. Pedro vai para a casa de Maria, mãe de João. Enquanto ele está ali na porta da casa de Maria, na mãe de João, João Marcos, a Bíblia vai dizer que ele bate na porta, e agora alguém vai abrir a porta e vai ver Pedro, vai sair correndo para dentro de casa e vai dizer: Pedro está do lado de fora. Mas a Bíblia também vai dizer que quanto mais o povo orava: liberta Pedro, Pedro agora é liberto. Mas